Voltamos agora no segundo bloco do Foco Gestão e para esse segundo bloco teremos uma entrevista com Gaetano Krupp. Ele é presidente da Bristol Myers Squibb. Vamos recebê-lo aqui no nosso estúdio. Gaetano, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade. Gaetano, a Bristol ela é muito conhecida por produzir remédios que são muito conhecidos da população, né? Mas hoje a empresa se especializou em medicamentos para doenças complexas. Como é que se deu essa mudança? Como é que aconteceu isso? Olha, a mudança se deu em 2007 e a avaliação que a companhia fez do mercado é que os custos crescentes de todo o tratamento da saúde, toda a cadeia da saúde, já não sustentavam inovação naqueles produtos que já tinham uma solução dentro do mercado. Então nós partimos para aquelas doenças que não tinham uma solução. Por exemplo, hepatite C, a AIDS e principalmente na área de imunologia e de oncologia. Então esse foi o foco, buscarmos soluções para aquelas doenças que não tinham solução. Interessante. E tem uma questão aí que é uma pergunta que eu não posso deixar você sair daqui sem que eu faça essa pergunta, né? Um dos focos de vocês hoje está na pesquisa sobre o câncer. Perfeito. E nós estávamos batendo um papo antes da entrevista, e você estava me falando um pouco do desafio no desenvolvimento de pessoas, lidar com as gerações. Como é que é essa história? Como é que a gente pode passar para o nosso telespectador aqui essa ideia do desenvolvimento de pessoas, falando especificamente desse tema, que é um tanto quanto polêmico, a cura do câncer? Bom, em primeiro lugar, rapidamente, o que a Bristol descobriu, e a Bristol é pioneira, é o tratamento do câncer através da imuno-oncologia, que é uma tecnologia já conhecida no passado, mas que a indústria ainda não tinha conseguido trazer resultados positivos. Hoje, a gente pode dizer que através da imuno-oncologia nós temos probabilidade de curar o câncer. À medida em que você tem um produto que é revolucionário e que você vai mudar o paradigma, o fundamental agora é que eu tenha pessoas que também sejam agentes de mudanças. Então, o propósito hoje de cada funcionário da Bristol é acreditar que eu posso curar o câncer. Então, esse é o nosso propósito. Você precisa de cada um como protagonista no seu dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Assumindo um papel. Sem dúvida nenhuma. Agora, deve ser um grande desafio manter um time desse motivado. O que a Bristol faz para manter um time desse motivado, Gaetano? Olha, a primeira coisa que a gente tem feito, e eu diria que a gente tem tido sucesso até aqui da questão de motivação, é entender a nossa população. Né? Hoje nós sabemos que 40% da futura liderança da Bristol, nós estamos falando dos milênios, né? Então, tudo aquilo que a gente faz hoje, ele tem que realmente alcançar o coração, a cabeça desta nova geração que está trabalhando com a gente. O fenômeno hoje, na verdade, é você ter várias gerações trabalhando juntos. Uma analogia que eu gosto de fazer, se você lembrar numa corrida de revezamento, quando eu cheguei ao mercado, né, como líder, como presidente, alguém passou o bastão para mim, parou de correr, eu peguei o bastão e fui para frente. Tem que dar continuidade. Exatamente. Hoje é uma diferença muito grande. Hoje você tem uma geração em que você passa o bastão, mas nós continuamos correndo juntos. Então, esse é um detalhe muito importante. Hoje, o papel do líder é muito mais um papel de um coach do que aquele que dizia para que caminho nós vamos trabalhar. Ele é um coach, ele é um mentor ao mesmo tempo, Totalmente. Ele tem que suportar o seu liderado, de certa forma, para que ele alcance o resultado, e que não é um resultado dos mais fáceis, esse desafio de vocês. Sem dúvida nenhuma. Então, os nossos funcionários hoje, eles exigem isso. Então, à medida em que a gente captou essa mensagem, a gente acabou realmente se preparando para isso, as coisas estão caminhando bem. Um exemplo de preparação é algo que eu estou vivendo, que é muito interessante, é o que a gente chama de mentoring reverso. Então, hoje eu tenho um mentor, obviamente que é alguém que me ajuda do ponto de vista tradicional, mas eu tenho um mentor reverso, eu tenho um dos nossos líderes, milênio, que é o meu mentor também, não é? E é muito interessante porque quando eu olho para os meus blind spots, aquelas áreas que eu tenho para desenvolvimento, a percepção e a visão dele é bastante interessante. Então esse é um exemplo em que você começa a utilizar a própria força de trabalho para poder lapidar o estilo de liderança que eles esperam. É como se nós tivéssemos pessoas com competências distintas olhando uma mesma coisa por ângulos diferentes. Sem dúvida nenhuma. Para deixar mais claro assim para o telespectador, é mais ou menos isso que acontece. São pessoas numa mesma organização
olhando para o mesmo ângulo, com a mesma visão, uma mesma missão, mas com olhares completamente distintos. E um desafio que eu tenho, por exemplo, e a gente está aprendendo cada vez mais, é não assumir que este jovem, esse líder do futuro, ele tem a mesma visão do mundo que eu tenho, não é? Ele veio com uma situação totalmente diferente, né? Ele é filho de um baby boomer, os pais extremamente estressados, eles cresceram com uma agenda hiper complexa, não é? Várias coisas ao mesmo tempo, e tem acesso a uma tecnologia como nenhuma outra geração teve, né? Então a expectativa que ele tem do líder é diferente, né? Ele realmente precisa de um coach. Conhecimento você consegue transmitir, mas experiência você não consegue. Então esse é o valor agregado que nós líderes mais experientes, né, podemos passar para essa geração. E isso tem um resultado fantástico, né, porque ele se sente engajado no processo. Gaetano, como que no meio de tanto desafio e com esse desafio das gerações principalmente, o que a Bristol faz hoje para reconhecer talentos dentro da corporação? Olha, primeiro a gente tem um programa bastante robusto de desenvolvimento e de conversas, né? Então todo mundo está ciente de duas coisas que a gente faz na Bristol. Se você perguntar para mim hoje, 50% do bônus que eu recebo não é pelos meus alcançar somente os meus objetivos quantitativos, mas são pelos meus comportamentos. Então, existem vários indicadores para um bônus. Mas a Bristol é a primeira empresa que eu trabalhei aonde o teu comportamento tem um peso tão significativo, né? E dentro desse comportamento está a identificação, o desenvolvimento e a manutenção dos talentos. Então, basicamente, nós temos 3 grandes conversas durante o ano e, obviamente, existem as informais que acontecem com uma maior frequência, onde você determina quais são os objetivos do indivíduo, o que é que o indivíduo quer alcançar dentro da Bristol. E nós, então, colocamos as oportunidades que a gente tem. Nós temos, por exemplo, um programa de job post global. Então, aqui no Brasil, o pessoal vai saber de uma vaga que existe na Rússia, ou ela existe nos Estados Unidos, ou existe na Europa, e ele pode se candidatar para isso. Se a gente observar um trabalho que vocês fazem muito, pelo que você está me dizendo, se eu entendi, é deixar o papel do indivíduo muito claro. Aonde ele pode chegar, quais são as possibilidades, mas também deixar o papel dele muito claro. Esse é um ponto fundamental, acredito. Sem dúvida nenhuma. E essa geração precisa disso, né? Essa geração precisa ser parte dessa decisão. Você tem que envolvê-los de tal forma que eles se manifestem, né? Quais são as áreas que o atraem? É uma geração que precisa de um feedback muito constante, né? Então, você trabalhar nas fortalezas dessa geração. Então, hoje nós temos mecanismos que realmente permitem esse diálogo entre o grupo de trabalho. Eu me lembro que quando eu comecei, a gente falava muito em chão de planta, né? Uhum. Você está na fábrica, aquela coisa. Hoje, o líder tem que estar ao chão do escritório, né? Você tem que estar extremamente acessível, as pessoas têm que te ver, porque eles encaram quase que uma conversa do mesmo nível. Eles querem ter essa interação e esse acesso. Ele tem que participar, né? Ele tem que estar ali no dia a dia. É isso aí. Se você pudesse compartilhar com a gente aqui, Gaetano, o que você acredita que dessa geração, que é o que vocês tanto estão investindo nesse desenvolvimento dessas pessoas, o que essa geração, as 3 coisas que essa geração mais valoriza hoje? Olha, em primeiro lugar, é qualidade de vida. Sim. Não é? Essa geração, ela não quer ter o mesmo estresse que os seus pais tiveram. Sem dúvida nenhuma, a gente olha para isso e uma qualidade de vida onde ele tenha condições de trabalhar o seu físico. Acho que isso é importante, né? Ele se cuida muito mais. Eu acho que eles viveram isso com os pais, né? De uma certa forma, deve ter um certo trauma com isso, viram isso acontecer em casa, e hoje é tudo que eles não querem. Sem dúvida. E a outra, essa é a questão, a outra é que você tenha um ambiente onde você possa ser você mesmo, né? Que você saia do escritório, onde você tem um horário flexível, que você faz questão de estar na escola com seus filhos para alguma apresentação, ou então que você tenha férias, que você possa negociar uma série de coisas. E a coisa mais importante que a gente percebe é fundamental, é que o propósito da empresa esteja muito claro na cabeça de cada um deles e no coração de cada um deles. Então, hoje ele não está buscando trabalhar numa empresa pelo salário, ou pela carreira, ou pelas perspectivas de que ele vai chegar aonde ele deseja chegar, se ele não entender primeiro o propósito. Tem que ter um entendimento, tem que ter compreensão. À medida em que você define o propósito e você descobre a tua paixão, aí o futuro ele é fantástico, né? A tecnologia todo mundo pode copiar.
A nossa estratégia, hoje você tem várias empresas trabalhando em imuno-oncologia, buscando praticamente as mesmas coisas. O diferencial vai estar na força de trabalho que está comprometida com esse propósito. Então o sujeito entendeu o propósito, tem claro quais são os papéis, né? O que se espera dele. Tem um líder que faz todo esse acompanhamento, que está ali no dia a dia, que faz esse trabalho de feedback que você mesmo disse. Serve como exemplo, o sujeito não tem como se engajar, não tem como não ser protagonista desse papel paralelo ao seu líder. Interessante. Essa é a nossa visão. Exato. Nossa visão. Muito interessante o que vocês estão fazendo. Eu acredito que nessa área, no farmacêutico, a inovação deve ser um grande desafio para vocês, né? E buscando essa missão que vocês têm aí, que a probabilidade da cura do câncer, o que vocês têm feito especificamente de inovação agora, voltando para o negócio, deixando de lado um pouquinho a gestão de pessoas? Bom, do ponto de vista técnico de pesquisa e desenvolvimento, é o desenvolvimento da área de imuno-oncologia. Então hoje, sem entrarmos aí em termos muito técnicos, né, hoje nós estamos assim descobrindo a ponta do iceberg do que isso pode ser. Então, nós temos 2 produtos no mercado já lançados, inclusive aqui no Brasil, e estamos desenvolvendo uma série de produtos adicionais para vários tipos de câncer. A outra questão também é que você não pode ficar alienado do processo de reembolso, do processo de acesso. Então, trazer uma droga nova é muito importante, a população vai precisar, nós vamos viver muito mais, enfim, a questão demográfica está muito clara, mas a gente também precisa mudar o processo de acesso, o acesso público, o acesso privado. Então, hoje o que nós estamos trazendo de inovação, além dos nossos produtos, é realmente uma metodologia para qualificar o valor de cada um desses produtos, né? O que é que isso vai trazer para o indivíduo, para o mercado de trabalho e que ele esteja disposto realmente a pagar pelo que esse produto demanda, tanto no aspecto privado como no aspecto público. Sensacional. Isso aí foi o Gaetano Krupp, né? Muito obrigado, Gaetano, pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Voltamos já no próximo bloco.